No vídeo de hoje a gente vai botar o nosso PCzinho com o hardware de PlayStation 5 para torar, meus amigos. O que será que ele vai conseguir rodar? Se você não viu o vídeo anterior, precisa ver, porque aqui a gente tem um PC, só que um PC com hardware do PlayStation 5. Ele tem 16 GB de memória RAM e a APU, gente, o chip do Play 5 aqui. A gente tá falando de um negócio muito potente que custa no AliExpress cerca de 800 e poucos reais. Até vi o imposto, né, galera? Porque na prática, com imposto, eu paguei 1.324. Mas, cara, mesmo com imposto, é capaz desse negócio valer a pena. E por isso que a gente vai fazer o teste em jogos. Porque, basicamente, né, eu só peguei uma fonte aqui, liguei nele aqui, coloquei um SSD, ele não tem ventoinhas, né? É um negócio de refrigeração passiva, então coloquei duas ventoinhas aqui em cima só apoiado. Fiz as configurações que eu mostrei no vídeo anterior e tá aí, ó, tá rodando o Linux com SteamOS. Será que a gente consegue rodar jogos aqui no mesmo nível do PlayStation 5? Eu coloquei o meu controle aqui e pelo menos o conforto de poder, por exemplo, colocar isso numa sala e executar uns jogos, eu sei que isso aqui garante. No vídeo anterior a gente conseguiu executar aqui o Brawlhalla, que é um jogo online super levinho, mas como você pode ver, né, o Brawlhalla já serviu para mostrar pra gente aqui que tá funcionando legal, inclusive alguns jogos vai dar para jogar online. Eu vi que teve gente que falou que dependendo do jogo, se ele tiver um anti-cheat muito forte, pode dar BO, tá? Então pode ser que um Call of Duty, um Battlefield 6 não abra. Então baixe esses jogos também pra gente testar. Eu ainda não fiz muitos ajustes nesse cara, mas eu sei que tem como melhorar o desempenho do negócio aqui. Primeiro, né, resolvendo a questão aqui da dissipação de calor, né, que do jeito que tá aqui não tá próprio, ele tá esquentando muito, então isso pode tirar um pouco o desempenho. Mas se você procurar na internet vai ver um monte de gente vendendo case para ele, inclusive com cooler já para resfriar. Tem gente também, ó, fazendo gabinetezinho. Então tenho certeza que a gente não vai ter muita dificuldade para achar um CPU cooler adequado, ou quem sabe, por exemplo, baixar um projeto de gabinete para imprimir aqui na impressora 3D. Agora, um outro jogo que eu tô curioso aqui para ver é o Resident Evil Requiem. Então vamos executar ele. Detalhe, galera, eu só não vou prometer, por exemplo, comparar ele com alguma coisa nesse vídeo, porque a gente está jogando no Linux, né? Então, dependendo do jogo, por conta de camadas de compatibilidade, ele pode rodar melhor ou pior. Então, às vezes você pode pegar, a gente colocar aqui um jogo super pesado e ele rodar super liso, melhor do que rodaria no Windows, e um jogo super leve nem sequer abrir. Pode ver que como que é diferente, ó, antes do jogo abrir, ele já está até processando shaders, né? No Windows, isso normalmente não acontece. O jogo carrega e aí vai processando shaders depois do jogo aberto. Meus amigos, já estamos aqui no menu do jogo e aqui a gente tem o overlay já ativado para a gente monitorar o desempenho. Você pode ver, meu amigo, que no menu do jogo esse negócio tá a 99 graus, tá? A gente vê aqui tanto no CPU quanto no processador. Não sei se ele está capando a performance para rodar melhor, mas está a 190 e poucos FPS aqui o menuzinho, tá? Depois eu vou ter que dar uma atenção maior para a refrigeração desse negócio, mas eu quero jogar. Bom, vindo aqui nas configurações gráficas do jogo, a gente pode ver que o jogo está reconhecendo que a gente tem 14 GB de memória disponível e 5 GB de memória de vídeo. Então ele fez o gerenciamento automático da quantidade de memória que ele tem aqui, né? Que é 16, que no caso ali vai compartilhando entre a placa de vídeo e a memória RAM. Antes da gente mexer aqui em qualquer coisa no gráfico, é legal a gente abrir como tá, porque muitas das vezes, né, quando a gente vai rodar jogo no Linux, acontece isso. Às vezes o preset roda melhor do que qualquer outra configuração. E cara, o jogo iniciou aqui e pô, tem umas travadinhas aqui, parece que ele tá meio que dando uma carregada, né? A gente tá na cena inicial ali mesmo, e a gente tem um FPS interessante, cara. A gente pode ver por aqui, né, que tipo, tá a hora que tá batendo uns 90 FPS, uns 60. Eu não faço ideia do gráfico que tá, mas com certeza não tá no mínimo, porque o jogo tá bem bonito, viu? E tá rodando aqui de maneira estável, cara. Isso aqui já me dá um ânimo muito grande, né, com essa nossa plaquinha, porque, cara, querendo ou não, mesmo com imposto, é R$ 1.300, cara. E assim, vai comprar hoje uma RX 580, você vai pagar 800. Pô, eu paguei aqui 1.300 num processador, numa placa de vídeo boa, junto aqui com o kit, né? Claro que deu um pouquinho mais de trabalho para montar, mas se você parar para pensar, eu só comprei um SSD aqui e uma fonte, que é coisa que você teria que ter de qualquer forma tendo um PC, e tá aí funcionando. Louco demais, velho. E, olha lá, ó, perfeito, mano. Pelo menos aqui o Requiem
Tá muito legal, cara. Só que, meus amigos, né, a gente precisa saber em qual gráfico estava rodando. Tava no personalizado aqui. A gente pode ver as configurações avançadas, algumas coisas no alto, baixa. Então a gente vai colocar aqui uns presetzinhos diferentes. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, desabilitar a sincronização vertical, costuma atrapalhar o jogo, dar mais FPS. Na qualidade gráfica, vou colocar aqui até estourar, olha só, que é o baixo. Eu coloquei no normal, já estoura, né? Tem aqui também um upscale que está acontecendo. Vou colocar aqui qualidade de upscale normal. Sombras e iluminação, vou subir até quase estourar, ó, também. Então vai no normal. E aqui nas configurações avançadas, a gente tem a opção aqui, né, tecnologia do upscale, tá com FSR 1 no modo qualidade. A gente pode colocar aqui o FSR 3.1.5, que é mais novo. Deixar aqui no modo equilibrado. Não, se bem que eu acho que dá até no A nativo aqui, né? Resolução nativa. E a gente pode ligar, inclusive, uma geração de quadros com IA. Só que, olha só, agora usou muita memória, né? Então vamos abaixar aqui. Não resolveu. Então vamos deixar desabilitado. Vamos ver se vai ficar legal aqui. Olha que doideira, né, galera? Tipo, não tem um padrão exato pra gente saber o que vai rodar aqui, o que ele vai aguentar. Então só seguir aqui as recomendações. Agora vamos ver, cara. Ó, o jogo abaixou aqui para uns 35 FPS, ó, se for para cá aumenta. A qualidade gráfica realmente subiu, é notável. Ali pelos detalhes do ambiente a gente consegue ver. O rosto da personagem não mudou muito. E assim, sinceramente, eu acho que eu jogaria no preset padrão do jogo, tá? Sinceramente, tá? Aí vamos ver aqui naquela cena escura, na hora que liberar aqui de acender a lanterna. Mas aqui a gente já viu, né, que, cara, a gente não colocou nem no médio, tá um pouco abaixo do médio, né? O jogo que é bonito mesmo. Porém, tá rodando, ó, abaixo dos 40, 50 FPS nessa faixa aí, mas o jogo tá rodando tranquilo, mano. Maneiro. Ó, no primeiro vídeo que eu postei me pediram para testar o Red Dead Redemption 2. Então bora conferir como esse jogo vai ficar. Espero que rode super bem. Cara, eu nem executei não, tô executando pela primeira vez. Poxa, apareceu aqui um launcher da Rockstar. Ih, tem que aceitar um monte de coisa. Agora tá processando sombreadores. E olha lá, galera, aqui no caso, o Red Dead Redemption 2 ele iniciou no modo janela, né? E eu vou fazer o mesmo esquema. Vamos em configuração. A única coisa que eu vou fazer é ver se eu deixo a tela grande. Eu acho que aqui em gráficos, a jogo abriu em HD. Eu vou colocar aqui no modo tela cheia e na resolução Full HD. Vamos confirmar. E o negócio bugou, pessoal. Olha lá, ó. Peguei só o cantinho da tela ali, ó. Vou tentar colocar aqui no janela sem borda. Agora eu acho que melhorou. Beleza. E o jogo aqui iniciou no mesmo esquema, com gráfico já personalizado, tem texturas no Ultra, algumas coisas no baixo, médio, olha lá. E assim, pô, foi um preset que o próprio jogo já setou. Só que parece que tá pesado. Já no menu já tô sentindo. A gente pelo jeito vai ter que mexer aí, ó. Na tela de loading, a gente tá tendo aqui só 2 FPS, tá travadão. E cara, eu cortei aqui, mas simplesmente a gente tá um século só na tela de carregar. Bom, tive que fechar o jogo, abrir de novo. Agora eu coloquei tudo no baixo. Só que eu percebi o seguinte, cara. Na hora que a gente tá no menu do jogo, aqui tá com 60, 30 e poucos FPS. Mas na hora que eu abro qualquer página de configuração, aí o desempenho cai. Eu vou tentar colocar aqui no modo janela para ver se melhora. E também eu vou baixar a resolução, colocar em HD, que era o que estava antes. Olha como é que tá travado, ó. Bom, coloquei eles nessa resolução e no modo janela e mudei aqui a questão do adaptador de saída de vídeo. Estava no número 1, coloquei no 0. E eu acho que foi isso que fez aqui, ó, ficar melhor, galera, ó. Agora o negócio tá fluindo legal, a gente vê aqui a 30 e poucos FPS, né? Então eu vou voltar para a resolução 1080p, modo janela sem borda. E agora sim, cara. Pô, agora tá funcionando, velho. Então olha só, às vezes tem uns macetinhos aqui, algumas coisinhas para prestar atenção. E cara, não sei porquê, eu acho que a compatibilidade aqui com Linux não dá para ligar o FSR. Ligar o FSR, o jogo desliga. Então, tá tudo no baixo, beleza? Tudo que eu pude desativar, Full HD baixo. Agora aqui nessa tela também tá correndo fluido, né? E detalhe, gente, jogar no Linux é assim, tá, galera? Jogar no Linux é
sempre assim. Às vezes você baixa um patch, alguma coisa assim que corrige, às vezes você mexe uma configuração que corrige o problema e por aí vai, tá? Então já precisa ser bem claro com você, né? Se você pensar em comprar um hardware desse, você tem que entender que vai ter um pouquinho mais de trabalho às vezes. Você vai talvez precisar de não ser um usuário avançado, mas pelo menos uma pessoa que vai pesquisar, que não vai se preocupar em pesquisar as coisas no Google, usar uma IA para ajudar, né? E tudo mais. E olha só, galera. Pô, tá legal aqui, tá rodando a 60 e poucos frames o jogo. Nossa mãe, só a textura que tá muito feia, né? A textura faz muita diferença nesse jogo, mas a gente tem aqui o Red Dead Redemption 2 fluindo muito bem, cara. O jogo, mesmo no baixo, é bonito, né? Como eu não aguento ficar esperando, vamos subir a textura nesse negócio. Espero que ele não peça para reiniciar. Qualidade de texturas, vou pôr aqui no alto, pediu para reiniciar. Então bora. Opa, e agora a gente ainda tem um jogo. Parece que não é possível, aumentou o FPS. Não é possível. O jogo tá rodando na mesma faixa de FPS, ali, uns 70, 60 e poucos. Vamos sair com a textura no Ultra. Tá vendo como é que esse negócio se comporta de uma maneira que a gente não imagina? Só, na verdade, textura no alto, né? Só de aumentar aqui, eu acho que já melhorou bastante o jogo. Então bora subir mais, né, meus amigos? Tentar subir aqui a sombra pro alto, porque eu acho que sombra deixa todo o jogo mais bonito. Ligar aqui o SSA, né, que é a oclusão ambiental. Vamos aplicar. Beleza, não precisou reiniciar. E a gente tem um jogo ainda rodando na mesma faixa. Então, olha só, nem mexeu com FPS, né, cara? Nem mexeu, muito legal. O jogo rodando perfeitamente, cara. Dá para subir mais, né? Vamos subir aqui a qualidade da iluminação para o médio, iluminação global no médio, sombra distantes no médio, reflexo no médio, água, que era água bonita no alto, espelho no médio, partículas no alto. Por enquanto vamos parar nisso. E aí, galera, ó, novamente a gente subiu o gráfico. Continuou dando a 60 e poucos FPS, 70, cara. E com o jogo muito mais bonito. Então olha só que bizarro, né, galera? Para o jogo que aparentemente não queria nem rodar, a gente foi lá, fez uma configuraçãozinha e agora eu vou subindo aqui o gráfico e o trem não fica mais pesado. Que doideira é essa? Já que é assim, vamos tentar subir as coisas aqui. Vou colocar tudo no alto, daqui para cima, tudo no alto, ó. Rapaz do céu, será que vai rodar no alto? Não acredito. Filtro também, ó. Filtro é bom, filtro é bom. Vamos aplicar. Bom, agora ele sentiu um pouco, né? Só que, detalhe, né, galera? Eu acho que outro dia que saiu aí um patch, até pouco tempo atrás, cara, o próprio PlayStation 5 tava rodando esse jogo aí a 30 FPS cravado, né? Então aqui no caso, né, a gente tá executando a 50, né? É um desempenho muito bom, tá certo? Algumas quedas. Red Dead Redemption 2, perfeito, meu querido. Que legal. Detalhe, galera, a gente podia ter tentado usar aqui um programa do Patinho. Eu sei que tem mod aqui para fazer o upscale, um monte de coisa para melhorar a performance dos jogos, tá? Mas a gente tá testando puro aqui. E, velho, já que tá rodando tudo, não é não? Vamos tentar executar aqui o Black Myth, o Kong, pô. Olha só. Vamos colocar e jogar. Cara, esse jogo aqui é pesado pra caramba, então eu vou colocar ele aqui para escalonar a resolução em 50% logo de cara, com FSR 3 ativado, Ray Trace desligado e o gráfico todo no baixo, só pra gente ver aqui inicialmente. E agora o jogo carregou, olha só, ele já iniciou logo de cara aqui rodando a 60, 74 FPS, tá rodando muito bem, tá leve. Os comandos aqui estão muito bons, mas é claro, né, galera, que o gráfico não tá na melhor qualidade possível, né? A gente já sabe que dá para jogar, o que é muito bom, é um jogo muito pesado. E agora começam os trabalhos, né? Eu acho que o mais importante nesse jogo aqui, ao invés da gente subir o gráfico, é ver se ele roda na resolução nativa, 1080p nativo. Então vou tirar aqui o escalonamento de resolução, deixar o FSR ligado, né? Mas a 100. E aqui já tá avisando que vai dar ruim, hein? Mesmo assim eu vou aplicar. E só de melhorar a resolução, né? Olha como que a qualidade do jogo sobe, cara. É insano, né, velho? E vou te falar, cara, que tá até um pouco acima do que eu tô acostumado. Geralmente quando coloco em 1080p esse jogo fica muito feio. Ele tá até bonito em 1080p. E tá com 35 FPS, né? 40. Jogável, mas é um jogo que se você jogar pelo menos a 60, acho que você tem uma experiência melhor. Se a gente voltar aqui em gráfico, a gente pode usar aqui a geração de quadros com IA
automática. Detalhe, gente, tem um mod que dá para colocar aqui para eu conseguir usar o DLSS. Aí a gente vai testar no próximo vídeo, cara, para ver. E também tem como fazer overclock e tudo mais. Ligando a geração de quadros com IA, aí a gente tem o jogo rodando a 61 frames Full HD. Obviamente que a geração de quadro, ela cria, né, alguns ghosts, alguns efeitos indesejáveis na tela. Porém, no contexto geral, quando a gente olha aqui, nitidamente, né, tá compensando muito ligar. Uma coisa que aumenta um pouco é o input lag, que é o tempo de resposta que o personagem demora a responder quando você aperta o botão. E assim, quando eu ligo aqui a geração de quadros no Black Myth Wukong, eu realmente noto que me incomoda. Nesse jogo aqui, me incomoda. E, inclusive, né, eu já testei ele com a RTX 4080 também, placas bem poderosas, V6 bem poderosas, e continua incomodando, então eu não gosto muito de usar o FrameGen nesse jogo. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai desligar a geração de quadros, e eu vou tentar subir aqui a pré-definição gráfica de todas as opções aqui no médio, para ver se sem a geração de quadros ele consegue bater pelo menos 30 FPS, porque se ele bater, aí a gente consegue ligar a geração de quadros e manter o gráfico médio. Ó. Você pode ver que está a 32, 33 FPS aqui nessa cena. A gente às vezes tem uns stutters, né, nas mudanças de cena. A ambientação do jogo ficou mais densa, né? A gente tem areia, tudo. E ó, caiu bem aqui, hein? Bateu bem aqui abaixo dos 30. Jogável, né? Mas nesse caso aqui com algumas agarradinhas, algumas travadinhas. E a geração de quadros por inteligência artificial não vai resolver isso. Quer morrer, cara? Já morreu. Palhaço. Ó, tem mais um ali. Cadê você? É legal a gente ter aqui um personagem interagindo, né? Porque a gente vê que durante o combate ele ainda continua jogável. Parece que está estabilizando a configuração que eu coloquei, estranho, né? Ou talvez é porque eu estou indo para um ambiente fechado. Mas uma outra coisa que dá para fazer é baixar um pouco a escala de resolução. Tava 50, vou colocar 70. Pô, e aí a gente já tem o jogo rodando a 45 frames. E vou dizer que a fluidez está bem melhor. Aqui tá maneiraço, tá 46 frames muito bem, né, legais aqui, bem legais mesmo. Aí realmente eu fico tentado em ligar de novo a geração de quadros, né? Vamos ligar para ver. E a gente consegue rodar o jogo no médio, né? 70% da resolução Full HD, 73 FPS. Tá rodando bem pra caramba, né, cara? Tá me surpreendendo bem positivamente aqui esse kit, cara. De verdade. Agora vamos dar uma conferida no Assassin's Creed Shadows. Eu acredito que esse jogo vai ficar muito bom, porque ele é um jogo muito bem otimizado para o Steam Deck, e os jogos que são bem otimizados para o Steam Deck, eventualmente vão acabar sendo bem otimizados aqui. Por alguma razão que eu desconheço, o jogo ele encrespou aqui em ficar no modo janela. Já tentei todos os comandos aqui para deixar em tela cheia, mas ele tá ficando esquisito, né? Então vamos testar assim mesmo, tá? Mas eu já vi na internet que é um bug fácil de resolver. E o jogo tá bem bonito e rodando muito liso como eu desconfiava. Só que eu não tô conseguindo medir aqui a quantidade de FPS na tela. Mas olha, acho que de todos os jogos que eu executei até agora, tirando esse bugzinho, né, de não abrir a questão aí da tela, eu acho que ele é o que tá mais liso. Só que, entretanto, todavia, né, ó, vou matar um carinha aqui só pra vocês verem, ó. Se a gente for aqui nas opções do jogo, você vai reparar que não tem muita opção de mexer no gráfico, tá? Então é um jogo bem otimizado, mas o gráfico fica praticamente travado, né? Usando o SteamOS. Então se você estiver jogando no Windows, você tem mais opções gráficas, tá? A única coisa que a gente pode fazer aqui para tentar meio que melhorar a parada é vir aqui, né, e ligar o Ray Trace para tudo, ó. Difuso para todo lugar. Tem como mexer aqui no tipo de upscale do negócio e desligar a geração de quadros. Deixou aqui, não faz sentido desligar, não atrapalha, sinceramente, viu? Mas ó, vou aplicar aqui, ó. Ironicamente aqui, né, a janela abriu mais, não sei porquê, mas enfim. Agora eu fiz cagada. Deseja aplicar sua alteração? Cancelar, deixa assim. Se eu clico em aplicar, aí a resolução volta. Olha o bug, galera. Se eu clico em B para restaurar, aí fica assim. Quero assim, F, descarta. E agora a gente tem um jogo aqui com Ray Trace ligado,
tá? Funciona Ray Trace aqui, tá difuso, né, em todo lugar, você vê pelas sombras, alguns detalhes de iluminação, e tá rodando bem, cara. Cara, isso aqui é simplesmente muito bom pelo preço. Não tem o que falar, isso aqui é muito bom pelo preço. Bom, pelo menos o que rodou até agora, né? Agora vamos tentar executar um jogo online com um anti-cheat mais chato, que é o Call of Duty. Não sei se vai dar bom, mas como sempre, né, galera, ó, você vai jogar Call of Duty, ele atualiza, chato pra dedéu, né? Nossa, mãe, galera, ó, atualização de 25 GB, então, pera aí, vamos parar aqui. Vou tentar o Battlefield 2042, que pelo visto também tem que atualizar. Ah, aqui já foi, ó, e agora vamos ver. Então vamos pro BF, ó, e o Assassin's Creed estava aberto, hein? Oxe, vamos fechar aqui e iniciar. Pediu para instalar o aplicativo da EA Games. E ó, galera, deu um erro aqui, provavelmente por conta do anti-cheat mesmo. Então, né, o BF aqui, nem o mais novo, né, 2042, eu acho que não vai dar bom não. Isso aqui aconteceu, né, porque quando a gente vai instalar um jogo, um hardware que está rodando no Linux, ele usa meio que uma camada de comunicação ali que é o Proton. Então, não é, ele nem emula não, ele traduz como o jogo deve rodar, né? O jogo às vezes foi feito para o Windows, o anti-cheat foi feito para o Windows, e aí o anti-cheat detecta, fala assim, tem alguma coisa errada, pode ser um hacker, vai sacanear aqui o jogo, e aí não deixa abrir. É muito provável que vai acontecer a mesma coisa no Call of Duty, se acontecer no BF, porque o anti-cheat do Call of Duty é mais chato, até porque tem mais hacker aqui. Então vamos tentar executar aqui agora o Elden Ring. O Elden Ring também é um pouquinho chato, viu? Aqui no menu já abriu de boa, ele meio que tá logando no servidor, e foi, ó, liberou. Menos mal, então esse aqui o anti-cheat não barrou. O Elden Ring é um jogo que vai rodar no máximo 60 FPS, ele tem uma trava, né? Não sei que a gente modifique. E não sei com qual gráfico abriu, ele também aqui não tá reconhecendo aquele negócio de medir o desempenho, mas ele tá bonito, viu? Bonito e deu uma travadinha, deu, na hora que eu liguei aqui, mas parece que é aquela travadinha de quando começa o jogo, sabe? É bem normal isso aqui nesse sistema, mas tá legal, hein? Vamos aqui no System para a gente ver em qual gráfico tá. E olha só, resolução, né? Full HD, Ray Trace desligado, configuração no alto. Se a gente vir nas configurações avançadas, olha só, galera, tudo no alto, mano. Eu vou tentar ligar o Ray Trace, né? Não? Vou ligar aqui, ó, no High também. No máximo, no máximo, por que não, né? Para funcionar, eu preciso voltar pro menu e iniciar o jogo de novo. O jogo crashou. Não mas voltou lá. Crashou, mas voltou. E com o Ray Trace no talo, aí ele fica pesadão, ó. Olha só. Mas ainda tá jogável, né? Eu acho que se a gente abaixar um pouquinho o Ray Trace aqui, a gente consegue jogar com o Ray Trace ligado, com tudo no talo. Pô, o Elden Ring tá me surpreendendo aqui, né? Vou colocar aqui o Ray Trace no low. Não tá a 60 quadros, eu não tô sentindo isso. Tá acima de 30, algo mais próximo de 30, né? Pra falar a verdade. Mas não tá a 60, tá? Só que tá muito bom. Tá muito bom, o jogo tá estável, tá com o gráfico lá em cima, tá maneiraço. E só por curiosidade, né, se eu desligar o Ray Trace e colocar a qualidade no low, precisa reiniciar, eu acho que para tirar as sombras aqui e tudo, mas notavelmente o jogo já fica bem mais leve, né, rodando ali nos seus 60 quadros no low, mas não precisa, né, galera? Legal. Então o Elden Ring aqui tirou de letra. Ficou melhor até do que usando o Xeon, por exemplo. O Elden Ring me empolgou, então bora conferir aqui o The Last of Us. Coloquei o gráfico no alto, velho, porque vai que, né? Já vou testar no alto de uma vez. E nesse caso desse jogo, ele vai estar em 1080p, só que eu já vou colocar o FSR 3.1 ligado no modo qualidade aqui e com a geração de quadros FrameGen, né, com IA. Só tem que esperar criar os shaders aqui, demora um pouquinho. E se liga, galera, ó, o jogo abriu aqui, a gente pode ver que ele tá uns 50, 60 quadros por segundo ali no medidor, né? E cara, tá rodando. Só que olha só, travou. Eita cacete. Deu nem pra falar que observação. O input lag do Frame Generate aqui tá muito pesado, viu? E o jogo também simplesmente crashou. Eu vou fazer o seguinte, né? Abrir aqui o jogo de novo e vou deixar aqui na configuração padrão, então, para ver o que vai acontecer. O jogo já tá me avisando que eu tô ultrapassando aqui o limite de memória de vídeo disponível. Mas, vamos deixar, ó, detalhe. No baixo, 1080p, né, seria o padrão aqui para o jogo, sem a geração de quadros com IA. Agora, tá maneiro, né? Tá maneirão. Deixa eu dar um tiro na L. Qual é a L?
Toma tiro. E caralho, desviou. Cara, 39, 35 frames. Opa, cheguei nessa parte aqui, ó. De novo, parece que deu, sei lá, ficou um pouquinho mais lento o comando. Olha só. Estranho, né? Eu acho que é provavelmente porque o jogo tá carregando alguma coisa aqui. Agora voltou ao normal. Mas tá aí, a gente também consegue rodar The Last of Us. E agora vamos ver aqui o Crimson Desert. Eu deixei ele por último não à toa, porque eu acho que dificilmente ele vai executar aqui, já que nem as placas de vídeo da Intel receberam compatibilidade para ele assim que ele lançou. Rapaz, o meu celular que eu tava usando para filmar aqui desligou bem na hora e realmente o Crimson Desert não abre, viu galera? Não dá, não roda por enquanto. Não sei se vai sair algum patch, alguma coisa que faça rodar melhor, tá? Jogos que eu baixei aqui, né? A gente teve aqui o Battlefield que não abre, Call of Duty a gente não testou, mas bem provável que não abra. Eu já tenho relatos também da galera falando que não funciona. E o Crimson Desert que não abre. Todos os outros jogos, né, inclusive Assassin's Creed Shadows, The Last of Us, Resident Evil, Requiem, Black Myth Wukong, que abriram, são jogos bem pesados e atuais, cara. Então, realmente, a gente tem aqui uma potência muito boa, cara, nessa placa. E é realmente surpreendente o que ela roda. E detalhe, galera, a gente fez o teste aqui cagado, cara. A gente não resolveu a questão da temperatura. Eu não instalei aqui todos os mods e fiz configurações aqui para melhorar a questão do desempenho. A gente tem como fazer undervoltage para ele esquentar menos também. Tem como fazer overclock caso a gente controle a temperatura. Então tem muita coisa aqui para melhorar. Olha, você deve se inscrever no canal para você ver, né, a continuação desse vídeo que a gente vai melhorar isso daqui, né, terminar o projeto para ele ficar top. Espero de coração que o vídeo tenha matado a sua dúvida. O link tá na descrição, o link dele, tá? Inclusive tá tendo cupom hoje do AliExpress. E é claro que eu também te recomendo entrar no grupo de ofertas, porque lá você encontra o hardware mais barato do Brasil. Tamo junto e até a próxima.